E quais são as formas, então, de trabalhar com esse paciente, né, com a disfunção erétil e tudo mais? A primeira coisa que pode acontecer, né, que aí é um erro muito significativo, como eu já comentei, é às vezes a gente não avaliar a possibilidade disso ser orgânico. A gente precisa fazer essa avaliação de cara. Então, o primeiro erro que a gente pode cometer aí é não pensar na possibilidade disso ser orgânico. Então, a gente precisa mostrar para o paciente dessa possibilidade. Aí precisa levar ele aí a procurar ajuda médica para que ele faça essa avaliação. Normalmente vai ser o urologista que vai fazer essa avaliação aí inicialmente, tá? Pra gente ver se é uma coisa orgânica e tal. E aí depois o próprio urologista às vezes vai querer investigar mais, às vezes indicar para um neuro ou coisas nesse sentido, mas de início seria o urologista que vai fazer essa avaliação. Depois a gente vai precisar trabalhar muito bem a questão da rotina do paciente. Porque, como eu comentei, a gente precisa entender muito bem o contexto dessa disfunção erétil. Em que situações ela acontece? Em quais momentos ela acontece? É com todo mundo? É com pessoas específicas? É em situações específicas? É em dias específicos? Tá? Então, saber muito bem a rotina desse paciente é muito importante. E se você não trabalhar a rotina desse paciente, vai às vezes dificultar isso. Se você simplesmente achar, isso é um problema isolado, não sei o que e tal, e querer trabalhar o problema sem entender o contexto onde esse problema acontece, vai dificultar o trabalho de você realmente conseguir identificar os pensamentos específicos envolvidos, os comportamentos envolvidos e como o paciente pode fazer de diferente, mudança de ambientes e tudo mais. Então, fazer uma avaliação aí nessa questão da rotina do paciente é muito importante para que você entenda onde acontece, quando acontece, com quem acontece, como acontece, tá? E aí a gente vai então identificar as interpretações que o paciente tem nesses contextos. Em todos esses momentos que acontecem, quais as interpretações ele tem sobre essas coisas? Tá? O que ele pensa, tanto na questão assim, olha, não deu certo, o que ele pensou sobre isso e o que ele faz depois que ele pensou disso. Por exemplo, eu não sou homem suficiente, meu Deus, minha parceira tá triste e tal. Então ele tá pensando isso, aí ele fica triste e às vezes ele tem um comportamento negativo. A gente precisa avaliar muito bem isso. Às vezes ele vai lá se masturbar vendo pornografia, tá? Por exemplo. Isso é uma coisa muito negativa. Né? Porque ele vai estar estimulando, de certo modo, ali um esquema, né? Um ciclo de manutenção que ele vai se manter no problema, onde a única associação, a única maneira dele ter uma satisfação, dele ter uma ereção e tudo mais, é através da pornografia, por exemplo. Então a gente precisa entender muito bem essa rotina, precisa entender muito bem os pensamentos que ele tem depois e o que ele faz depois também quando as coisas não dão certo. E junto com isso, a gente precisa interpretar também, descobrir ali junto com ele os pensamentos que ele tem antes da relação, os comportamentos que ele tem antes da relação, que podem estar afetando também. Tem muitos homens que às vezes têm medo de ter uma ejaculação precoce e aí às vezes se masturbam antes da relação sexual. Só que dependendo de como é esse homem, da questão do tesão que ele tem, do impulso sexual que ele tem e tudo mais, vai ser uma coisa que vai ser muito difícil. Às vezes ele conseguir, às vezes num curto período de tempo, ali ter uma outra ereção nesse processo. Então a gente precisa avaliar muito bem tudo isso. Tá? O uso de medicamentos, como eu já comentei, tem pacientes que fazem isso. Não, porque eu sempre uso porque vai que... Porque eu não posso não conseguir. Então eu preciso usar a medicação. Então, o que o paciente pensa e o que ele faz antes da relação também é muito importante da gente avaliar. E durante a relação também. E como é essa relação? É um relacionamento onde o casal conversa bastante, ele explica para a parceira isso, ela entende o que ela diz, como que é essa parceira, como que é as dificuldades dessa parceira, ou é super tranquilo? É em todos os momentos, todos os tipos de estímulo, ali, sexualmente falando, não, é somente com o sexo oral isso acontece, tá? Ou, no sentido, o sexo oral ajuda a dar certo, né? A ter ereção.
Então, essas avaliações precisam ser feitas para a gente entender muito bem o que ele pensa sobre cada uma dessas coisas, para a gente ter a justificativa dele não conseguir performar, tá? Dele não conseguir fazer isso. O que está passando na cabeça dele? Quais comportamentos ele está tendo antes, durante ou depois que podem estar influenciando isso? Aí será que é uma coisa? Porque a gente fazendo isso, aí a gente vai entender onde a gente vai trabalhar. Porque a gente pode questionar os pensamentos desse paciente, se às vezes são pensamentos exagerados a respeito dele, do relacionamento e tal. A gente pode estimular a conversa com a parceira, tá? Estimular aí a melhora deste relacionamento, dessa intimidade também sexual, conversas sobre isso. A gente pode trabalhar muito a questão de mindfulness, às vezes ele aprender a não se envolver com esses pensamentos que causam preocupação. A gente pode trabalhar com os estressores ao redor dele, o trabalho, enfim, coisas nesse sentido que possam estar causando esse autoestresse e diminuindo aí o seu tesão. A gente pode trabalhar o foco ali na sensação física do prazer. A gente pode trabalhar com essa questão da pornografia, que às vezes é isso também que pode estar causando. Então, assim, a gente precisa avaliar muito bem essa questão dessa rotina e todos os contextos que o paciente se envolve, para a gente entender aonde a gente vai trabalhar. Sempre avaliando os pensamentos que ele tem antes da situação, durante a situação e depois da situação, e os comportamentos que ele tem antes da situação, durante a situação e depois da situação. Como que é este relacionamento também, se às vezes também não é um relacionamento, se existe um tipo de mulher que isso acontece, um tipo de parceiro que isso acontece, e por aí vai, tá? E a gente vai avaliar também a autoestima desse paciente, trabalhar essa autoestima também, que às vezes pode ser isso que está causando. Então você vê que são muitas coisas que podem gerar aí esse problema no paciente. Por conta disso, a gente precisa avaliar tudo isso para poder saber aonde que a gente vai trabalhar com aquele paciente. E muitas vezes a gente vai trabalhar de muitas formas com esse paciente, tá? Porque pedir ajuda, por exemplo, à parceira vai ser uma coisa muito importante para isso, tá? E a gente vai precisar realizar experimentos comportamentais relacionados aos seus pensamentos disfuncionais e aos comportamentos que ele tem também, que a gente precisa mostrar para ele que as coisas podem ser diferentes. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.